Boa tarde, estudantes dos nonos anos da Escola Celso Melhor Amaral. Aqui é o professor Kevin. Bem-vindos a mais uma nossa videoaula. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Pessoal, como a gente estudou na última aula, a ascensão de Vargas ao poder, ela não foi pacífica, né? Ele ascendeu, né, a partir de um golpe, onde ele depôs o presidente em exercício Washington Luiz e ele impediu a posse do presidente eleito na eleição de 1929, o Júlio Prestes, ambos os dois de São Paulo. Isso foi motivado por conta do rompimento da chamada política do café com leite, onde Minas Gerais e São Paulo, que eram os estados mais poderosos do período, eles revezavam-se no poder. Então, quando Washington Luiz, que era o presidente paulista na época, ele resolveu apoiar Júlio Prestes, outro paulista também, Minas Gerais se sentiu o quê? Traída, e ela passou a apoiar Getúlio Vargas, que passou a representar uma alternativa a esse poder. Só que Júlio Prestes venceu a eleição, Vargas e Minas Gerais não aceitaram, então ambos passaram a conspirar a queda, a tomada de poder, na verdade, que vai se concretizar em 1930, naqueles eventos da Revolução de 30. Isso, gente, não vai ser aceito tão facilmente por São Paulo, que era a principal potência e o maior estado mais rico da época. Uma série de atritos, como nós vamos ver, vai levar ao quê? A uma tomada, a uma revolução, uma tentativa de revolta por São Paulo contra o poder de Vargas, que vai ser a Revolução Constitucional. O início vai ser em 9 de julho de 1932. Aqui ó, nós temos a era Vargas completa, cívico-militar de 1932, abaixo a ditadura. Aqui a gente vê a imagem de um paulista, né? Esse daqui é uma representação de um bandeirante. Para quem lembra das aulas de Brasil colonial, os bandeirantes eram aqueles desbravadores do Brasil colônia. Eles que descobriram inúmeros territórios do Brasil, inclusive Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, essa memória dos bandeirantes lá em São Paulo é muito presente. Então, eles usaram essa imagem aqui dos bandeirantes como uma tentativa do quê? De identificação regional e de uma identidade própria. Entendeu? E aqui Vargas, ó, pequenininho. Então, como vai se dar? A Revolução de 30 e o governo provisório. A política do café com leite. Washington Luiz, representante de São Paulo, lançou Júlio Prestes, outro paulista, quando caberia a Minas Gerais indicar seu sucessor. Assim forma-se a Aliança Liberal, a associação entre mineiros e gaúchos, e os paraibanos também. Disputam as eleições pela Aliança Liberal o gaúcho Getúlio Vargas e o vice da Paraíba, João Pessoa. Prestes ganhou. João Pessoa, por motivos políticos locais, foi assassinado por um adversário político. Esse fato aqui vai ser de enorme polêmica, assim, né, e vai ser utilizado por Vargas para tentar justificar a tomada de poder. Washington Luiz, tipo, os outros atores políticos lá não tinham absolutamente nada a ver com esse assassinato. Isso daqui foi uma coisa lá da Paraíba mesmo. Só que Vargas vai utilizar esse fato para o quê? Para radicalizar a ação e para justificar a tomada de poder. E aí nós vamos ter a tomada de poder em 1930, e esse governo provisório vai durar até 1934. Onde Vargas vai governar a partir de decretos, ele vai fechar o Congresso Nacional, todos os governadores dos estados vão ser depostos e vão ser nomeados interventores ligados a Vargas. Os sindicatos vão ser ligados ao governo, antes eles eram separados, eles eram reprimidos. Vargas vai fazer diferente, ele vai trazer toda essa gente para junto dele, através da criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. E também uma criação de inúmeras leis trabalhistas, que eram inexistentes na época, como a fixação de 8 horas de trabalho diário, salário mínimo, aposentadoria, férias e uma estabilidade. Então, Vargas vai trazer os trabalhadores para dentro do governo dele. E inúmeras dessas medidas eram contrárias ao que os oligarcas de São Paulo ambicionavam, né? Então, eles ficaram insatisfeitos com a exclusão do poder. E aí a classe média urbana insatisfeita por uma Constituição Federal democrática, que eles julgavam democrática, e que atendia a seus interesses. O símbolo da luta vai ser a sigla dos estudantes mortos, MMDC, sobrenomes de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo,
que em um dos confrontos entre a polícia de Vargas e os manifestantes lá, eles acabaram sendo mortos. Então, eles viraram meio que mártires. Essa sigla aqui, gente, MMDC, essa galera aqui, é muito presente na memória dos paulistas. 9 de julho é um feriado estadual lá em São Paulo. Quem for lá para São Paulo, principalmente a capital, vai ver inúmeros monumentos sobre esse fato aqui, essa Revolução Constitucionalista. O objetivo vai ser a Constituição, uma Constituição que atenda aos interesses dos paulistas. O resultado, porém, vai ser uma vitória esmagadora de Vargas e a convocação de eleições para a Assembleia Nacional Constituinte em 1933. Aqui, ó, uma imagem dos estudantes mortos, Miragaia, Drauzio, Martins e Camargo. Aqui, ó, inúmeros paulistas em conflito. Aqui são propagandas de guerra. Você tem um dever a cumprir. Essa primeira imagem aqui parece muito aquele posto de convocação lá dos Estados Unidos. Tipo, eu quero você. Eles estão à sua espera aqui, ó. Abaixo a ditadura. Paulistas às armas. Ó, a enfermeira aqui, ó. Paulista. Eu já cumpri o meu dever. E você? E a sigla aqui, ó, MMDC, ali embaixo. Desta casa partiu o soldado da lei. Pela lei e pela ordem. Tudo isso daqui são o quê? Ó, o MMDC aqui também. Esse daqui estava presente em todas as propagandas de guerra dele. 1932. Aqui, armamento de guerra. Pessoal, depois disso, a gente vai ter o período do governo constitucional, onde Vargas vai convocar essa Assembleia Constituinte, ele vai se tornar o presidente ele vai ser empossado de forma informal, vai durar de 1934 a 37, e a Constituição promulgada de 34, ela vai ser muito, digamos assim, muito liberal, com inúmeros direitos, como, por exemplo, vai instituir voto secreto obrigatório e direto, voto feminino em 1962, esse é um dos marcos também desse período, porque as mulheres não podiam votar. A criação de uma justiça eleitoral, que vai ficar responsável por fiscalizar as eleições. Confirmação das leis trabalhistas, um mandato presidencial de 4 anos e Vargas. Ação do Estado na exploração dos minérios. Esse daqui é um obelisco lá do Parque do Ibirapuera, o Mausoléu dos Heróis de 32. Então isso daqui, gente, essa revolta, ela é muito presente e, caso vocês não saibam, ela tem muito a ver com a nossa história também. Porque em 1962, durante tudo isso daqui, um cara chamado Vespasiano Martins, cadê ele? Esqueci de fazer a imagem do Vespasiano. Mas enfim, o Vespasiano Martins, ele era prefeito de Campo Grande nessa época. E aí, basicamente, uma hora para outra, ele vai proclamar a divisão do estado de Mato Grosso inteirinho. Para essa porção sul aqui, ó, essa porção sul aqui, nós vamos ser o estado de Aracaju, que vai existir por poucos meses durante esse período da Revolução Constitucionalista e vai ser responsável pelo quê? Vai ser responsável por ser o primeiro embrião, digamos assim, do divisionismo de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, Vespasiano vai o quê? Ele vai apoiar os paulistas nesse conflito, de forma imprudente até, né? Porque depois, com a derrota dos paulistas, ele vai ter que sair do Brasil, ele vai se refugiar no Paraguai. E aí, gente, a gente teve essa criação desse estado de Maracaju aqui, ó. Isso daqui, ó, gente, é um pôster que tem aqui, ó, onde serviu como Palácio Maracaju em Campo Grande. Campo Grande tornaria-se a capital. E lá servia como uma sede de governo. Então, aqui, ó, fala que no dia 9 de julho de 32, começava em São Paulo a Revolução Constitucionalista, apoiada ativamente pelo sul de Mato Grosso, cujas lideranças instalavam no dia 11 de julho de 32, neste templo maçônico, isso daqui fica lá na Avenida Calógeras, lá em Campo Grande. O governo do estado de Maracaju, primeira tentativa concreta de autonomia do sul, sendo nomeado governador Vespasiano Barbosa Martins. E aí, gente, ele vai durar basicamente de 9 de julho até outubro de 32. Vai durar poucos meses, porém vai representar, sim, essa primeira tentativa. Essa daqui era a bandeira de Mato Grosso, do estado de Maracaju. A bandeira do Brasil, São Paulo. E esse daqui é o general Blicher, do lado de São Paulo. Então, pessoal, uma coisa que tem tudo a ver com a gente aqui, ó, para vocês verem. Então, pessoal,
As atividades que eu vou deixar para vocês vai ser basicamente uma pesquisinha bem básica aqui, ó, sobre o estado de Maracaju, e aproveitando aquela leva ali, ó, do voto feminino, a gente teve a eleição da primeira parlamentar em 1933, a primeira mulher parlamentar da história do nosso país, que foi uma paulista que ela atuou muito ativamente na elaboração da Constituição de 1964. Então eu vou deixar para vocês pesquisarem sobre ela e também sobre outras mulheres muito importantes na política brasileira. Essas vão ser os nossos primeiros trabalhos. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Beijão, até a próxima aula e fiquem em casa se puder. Tchau, tchau.